CEO do Santos, Pedro Martins, participou de uma palestra no Mackenzie, em São Paulo, nesta sexta-feira e falou sobre o Santos Futebol Clube, ele que é o CEO da equipe santista. E teve algumas aspas que o GE trouxe aqui, confesso que não concordo muito. Quero discutir com vocês, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então vamos aqui à matéria do meu amigo Gabriel Oliveira, do GE Santos, que o título é o seguinte: CEO diz que decisões do Santos seguem diretriz de queimar etapas e avisa, Neymar não fará milagres. A matéria começa dizendo o seguinte: o CEO do Santos, Pedro Martins, declarou que as decisões tomadas pelo clube nesta temporada seguem uma diretriz da diretoria de queimar etapas, mirando não apenas permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também se classificar para uma competição sul-americana. Vale ressaltar que o Pedro Martins faz parte de muitas decisões que estão sendo tomadas no Santos, desde a chegada dele. O que ele está fazendo para que essas decisões sejam acertadas e não erradas? Mas matéria segue falando o seguinte: em uma palestra sobre gestão esportiva no Mackenzie, Universidade de São Paulo, nesta sexta-feira, o executivo comparou a situação do Santos com a do Cruzeiro, no ano de retorno à primeira divisão depois de 3 temporadas na Série B. Abre aspas. Todas as decisões foram pensadas em tentar queimar algumas etapas. Por exemplo, no Cruzeiro, a gente não fez isso. No primeiro ano de Série A, o nosso título era permanecer na Série A, com um orçamento bem menor. O Ronaldo nos disse: eu não vou colocar mais dinheiro. O nosso título vai ser ficar na Série A. E quem sabe, ir para a Sul-Americana. Essa diretriz é do dono ou do presidente. Dentro dessa diretriz, nós tentamos montar um time enxuto, com custo zero. O Cruzeiro não contratou quase ninguém naquela época e conseguimos bater a meta. No Santos, a diretriz da diretoria era outra. Queria queimar etapas em termos de não só brigar para não cair, mas já voltar para uma competição sul-americana, já brigar na parte de cima da tabela. Vale ressaltar, tá, gente, que o Marcelo Teixeira, desde a eleição, quando ele se torna novamente presidente do clube, ele fala que ele queria que o Santos em 2026 estivesse de volta à Libertadores, que essa era a meta nessa gestão dele, né? Então, jogar uma Série B, voltar para a Série A e na Série A conseguir esse acesso via Copa do Brasil, via Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Por enquanto, estamos longe dessa meta, né? E aí ele segue dizendo: o projeto está caminhando, está oscilando demais, mas para o elenco que tem, não acredito que a gente vai brigar na segunda parte da tabela. Isso eu também acho, né? O Santos tem um elenco, pelo menos no papel, que é para alguma coisa acima. Não é para brigar para não cair, longe disso. Não só pelo investimento, mas nomes. Santos tem bons jogadores no seu plantel, não é só jogador ruim. Só que o trabalho não está sendo bem feito, por N fatores. E faz com que o Santos esteja hoje amargando a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Só que aí, a gente também tem que falar sobre essas aspas do Pedro Martins, e tem mais aspas, tá? Só pra gente ir ponto a ponto aqui. Ele faz parte dessa diretriz que ele coloca, né? Quando ele sentou para conversar com o Marcelo Teixeira, para assumir esse posto de CEO, ele não sabia qual que era a meta para 2025? A meta visando 2026 também? Qual que é a surpresa? Foi pego de surpresa de que, não vamos ter grandes investimentos esse ano. Então, assim, joga muito pra torcida, sabe? É uma coisa que eu venho falando sempre aqui dentro do Santos, e não é só o Pedro Martins, o próprio Marcelo Teixeira fala isso, quando fala de possibilidade de transfer ban, joga a responsabilidade para a antiga gestão. Dentro do Santos, a gente precisa assumir mais responsabilidades. Parar de ficar terceirizando a culpa. O que eu, enquanto CEO, posso contribuir? O que eu, enquanto presidente, posso contribuir? Porque é muito fácil ficar com o discurso de mas eu faço tudo certo. O problema é quem está ao meu lado. E por que você também está, então, em um clube que você não concorda
com a diretriz, usando a palavra, né, que o CEO do Santos utilizou? Algumas perguntas, né, que a gente se faz aqui. Mas aí, seguimos. Terminada a 8ª rodada, o Santos está na 19ª colocação com 5 pontos conquistados, acima apenas do Sport, o que tem levantado questionamentos sobre o elenco, considerado de custo elevado, mas que não tem correspondido às expectativas. E aí o Pedro Martins fala o seguinte: se o Santos me contratasse e falasse criatividade total, nossa lógica de atuação seria completamente diferente. Eu iria buscar outro perfil do elenco, iria gastar salários completamente diferentes, muito menores. Você vai dando os caminhos para o clube de acordo com a tomada de decisão. O que o tomador de decisão quer, você vai ajustando a estratégia. Então, assim, qual seria essa criatividade total? Porque, assim, a criatividade que o CEO do Santos teve foi trazer... Vou dar um exemplo só, tá? Trazer Gabriel Veron, que também jogou no Cruzeiro e não rendeu absolutamente nada no Cruzeiro. Também com problemas extracampo. E ele vem pro Santos. Por quê? Foi uma contratação com aval do CEO do Santos, Pedro Martins. Qual que foi o critério para trazer o Gabriel Veron? Qual que vem sendo o critério para ele não ter sido afastado depois de faltar um treino na véspera de um jogo extremamente importante contra o Grêmio? Quando ele atrasou em outros momentos, em treinamentos do Santos também. Por que o Santos não afastou? Por que o Santos não tentou uma devolução com o Porto? Não tem uma cláusula no contrato de empréstimo com o Porto para proteger o Santos de que se o jogador faltar, atrasar, algum ato de indisciplina você pode devolver? Não tem isso? E se tem, por que o Santos não ativou essa cláusula? Qual que é a criatividade total, Pedro Martins? Sinceramente, não dá para entender. E aí, até depois ele cita sobre o Pedro Caixinha. Mas qual que foi a criatividade que o Santos teve para trazer o Pedro Caixinha com essa multa bizarra de 15 milhões? Tendo que pagar depois de 10 dias da demissão. Então, assim, cadê a responsabilidade? Cadê o custo zero? Custo zero também a troco de quê também, né? Em relação ao Gabriel Veron. O Santos não pagou nada pelo Veron, mas e aí? Tem que aceitar tudo? Só porque veio de graça? Porque tá emprestado? Não dá para entender, né? E aí a matéria segue falando. Na palestra, ao responder a pergunta de um estudante, o CEO lembrou a entrevista coletiva em que declarou que o saudosismo vai mandar o Santos ao cobrar modernização no clube. Abre aspas para o Pedro Martins. Meu exercício naquela coletiva foi passar para o torcedor qual é a realidade do clube e ajustar expectativas, porque o exercício de ajustar expectativas é fundamental para que o torcedor do Santos entenda que há um caminho para voltar para a prateleira de cima. Mas esse caminho está cada vez mais difícil pelo volume de investimentos pós-SAF na indústria de futebol e pela maneira como os outros clubes estão se organizando. Às vezes, a gente espera que o Neymar faça milagre. O Neymar não vai fazer milagre. Ele é um enorme jogador, é um gênio. Só que ele não vai levantar um prédio inteiro ali. O Santos precisa confrontar a sua realidade para conseguir ser competitivo. Caso contrário, fica muito longe, na hora que acordar, já foi. Então, vai construir um prédio com Gabriel Veron? Vai ser competitivo com Gabriel Veron? Vai ser competitivo com Léo Godoy? Não sei. Não sei. Queria que o CEO do Santos me respondesse. Mas enfim, continuando. Pedro confessou que muita gente ficou incomodada com as declarações dele na entrevista e que está tomando pau até hoje, todo dia. Por que será, né? E aí ele fala o seguinte, abre aspas, mas eu prefiro que o meu legado no Santos seja a gente fazer um exercício de acordar para a realidade e falar. Gente, se a gente quer passar o Bahia, o Red Bull ou o próprio Botafogo, campeão brasileiro, vamos começar a acordar. Não pode chegar aqui e falar, vamos ser campeões, porque é mentira. A gente está se matando, eu não estou dormindo para tirar o Santos da zona de rebaixamento e levar para o lugar que merece, na primeira página, 18º, 6º lugar. Isso vai depender da nossa competência, mas o meu posicionamento foi para mostrar, com base na minha experiência, no que já vivi e no que estudo todo dia, o que precisa ser feito para o Santos dar o passo para retornar a esse lugar da primeira prateleira do futebol e não sair de lá. Fecha aspas para o CEO do Santos. Depois da palestra, a reportagem do GE abordou o CEO para tentar uma entrevista. Adivinha? Ele não quis falar.
O executivo não se pronunciou mais sobre a gestão do clube desde a entrevista em 15 de abril. Lembrando, tá, que tudo isso que a gente está falando, de aspas, do Pedro Martins, foi uma palestra que ele deu para alunos do Mackenzie, tá bom? Internamente, o executivo não é unanimidade. Chegou a haver uma pressão por sua demissão do cargo. O presidente Marcelo Teixeira negou essa possibilidade. E vale ressaltar que é uma pressão que ela vem de torcedores organizados. Nas redes sociais também, muita gente pede a saída do Pedro Martins, principalmente por falta de ação, né? É muito blá blá blá, é muita teoria, é muito discurso e na prática a gente não vê nada compatível ao que ele fala. Se a gente pega essa matéria do GE para ler, se você não sabe nada do que está acontecendo no Santos, você fala, pô, algumas coisas aí que ele tá falando faz sentido. Se você pega a entrevista coletiva que ele deu, só que, cara, você tá apresentando problemas que a gente já sabe, mas cadê as soluções? Inclusive, trouxe problemas também pro clube. Eu só vou citar esses dois. De exemplo. Gabriel Veron e Pedro Caixinha. Como que o Santos vai solucionar isso agora? A contratação do Tassiano, que o Santos também, né, deixou de ganhar um valor pelo Jean Lucas e vai ter que pagar o Tassiano. Problemas da antiga gestão, da atual gestão, como que o Santos vai solucionar isso? Agora vai também que lidar com atrasos da contratação do Patrick, que nem no Santos mais está emprestado para o Atlético Paranaense, que o Santos está atrasado, a gestão do Marcelo Teixeira está atrasada, né? Vamos parar de terceirizar a responsabilidade também na gestão anterior, que fez muita coisa errada. Sim, é responsável pela maior mancha da história do Santos Futebol Clube, que é o rebaixamento. Mas já passou. Vai ficar até quando culpando até a última gestão? Quem assumiu agora também tem que começar a assumir responsabilidade e parar de ficar dando desculpa. O torcedor do Santos não aguenta mais desculpa. A gente quer solução, ação. O problema tá aqui. O que a gente vai fazer para solucionar esse problema? Eu não quero ficar mais escutando blá, 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 problema. Quero solução, ação. É isso que a gente quer. E aí, a matéria segue falando também. Cadê? Uma das críticas internas, mas também da torcida, é em relação à multa rescisória da comissão técnica de Pedro Caixinha. O português cobra 15 milhões do Santos em uma ação na FIFA, que pode até resultar em transfer ban. Abre aspas. No caso do Caixinha, era uma multa que reduzia com o tempo. Conforme mais tempo ficasse no clube, menor seria a multa. Foi uma decisão de interromper naquele momento. Eu concordei, mas sabendo que era uma decisão de risco, como existem diversas decisões de risco dentro do clube de futebol. Fecha aspas para o Pedro Martins. Primeiro que 15 milhões é uma multa absurda para mim. Outra coisa, essa cláusula aí de ter que pagar depois de 10 dias, absurda. E outra coisa, mas a multa vai diminuindo conforme o tempo for passando. Isso pra mim é pra uma multa, e eu vou dar o exemplo, tá? Que eu já tinha falado na época do Carille. O Carille tava no Vasco, ele tinha uma multa de 500 mil reais. Passava, acho que junho ou julho, essa multa caía pra 250 mil. Isso pra mim faz sentido. Uma multa ok, pagável, né? Agora, 15 milhões, meu amigo. E aí, sabe qual o risco que você corre? Você não tem dinheiro para mandar o treinador embora e você vai mantendo esse profissional dentro do clube. E aí é um outro problema que você arranja, que não deu certo o trabalho e você fica impedido de procurar um outro profissional porque você não tem dinheiro para pagar o atual. Então você entende como que você também pode criar um outro problema dentro do clube, esportivamente falando? Assim, mas é porque tinha outro clube interessado no Pedro Caixinha. É porque o Santos estava mais de um mês sem treinador. Tá, mas assim, não tem mais nenhum técnico no mundo. O Caixinha era o único treinador do mundo. Ou o Santos tem preguiça de procurar, o Santos não tem competência de procurar. Que é tudo de mão beijada, que é o mais fácil. E não o melhor, que é o mais fácil, o mais cômodo. As perguntas, né, que a gente se faz aqui.
E aí, perguntado sobre o argentino Benjamin Roleiser, o CEO defendeu o investimento de 11 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, para a contratação do jogador, mesmo com a situação financeira delicada do Santos. Abre aspas. Quando compra um jogador desse tamanho, você não paga à vista. Quando compra, você estabelece o plano, dentro da lógica de receita, de ir pagando ano a ano, para ser pago durante o contrato dele inteiro. Tem alguns jogadores de empréstimo por opção, sem investimento para fazer investimento maior em uma peça. Poderia diluir esse valor e comprar 5 jogadores de 2 milhões de euros. Avaliando, o clube achou que não era o melhor caminho. O caminho era trazer um jogador mais importante que poderia subir a régua da instituição e fazer apostas em outras posições, e essas apostas têm seu risco. Essa do Roleiser, eu acho que é um jogador que é caro mesmo, tem um potencial muito grande, é um jogador jovem também, então também tem uma possibilidade de uma revenda, né, de você recuperar, se não todo o valor, mas parte desse valor. É um jogador que eu acho que com o Santos encaixado pode render mais do que está rendendo, e mesmo não rendendo 100% do que a gente espera dele, ainda é um jogador que vem se destacando em comparação a outros do clube. E também aquilo, né? Vai pagar ano a ano, né? Não é um pagamento à vista. Assim, espero que pague ano a ano também, para que a gente não comente daqui, sei lá, um ano, transfer ban do Santos por conta de Roleiser. Mas, se você vai diluindo, se você vai se programando, dá para você fazer esse tipo de contratação. Esse tipo de contratação e outras também. É que o Santos, meu amigo, é isso. O Santos pega dinheiro que ia receber do Jean Lucas, que era para pagar o Jean Lucas, para pagar outra dívida, sabe? Você tira o dinheiro que era para uma coisa para pagar outra coisa também que tá em atraso. E vira essa bagunça, vira essa zona toda. Enfim. Foram algumas aspas da palestra do Pedro Martins. Mais uma vez, assim, inacreditável algumas coisas que ele fala, porque não é compatível com as ações. Não é compatível com as ações. Terceirizando também responsabilidade, não assumindo responsabilidade. Então, assim, difícil, né? Difícil. Quero saber o que vocês acharam aqui nos comentários. Se você concorda com ele, se você discorda, fique à vontade. E não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente sempre postar mais vídeos aqui sobre o peixe, tá bom?